ainda não teve essa experiência magnífica, tremenda, gloriosa, que é ter um verdadeiro, mas é o verdadeiro, não o falso, o verdadeiro encontro com Jesus. Me lembro, com 16 anos, me decidi por Jesus. Eu decidi seguir Jesus. Ele disse: vem e segue-me. E desde os meus 16 anos, estou seguindo Jesus. Estou com Ele e Ele está comigo. Graças a Deus. Nunca houve um vacilo, porque o único é Jesus. Quem sabe, amigo, amiga, você se apega tanto à religião, religião A, religião B, religião C, você está vendo que não está resolvendo é nada. Por quê? Porque você precisa de Jesus. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Ele. Quem tem o verdadeiro encontro não desiste dele jamais. Jamais. Jesus, Ele está aqui comigo através do Espírito Santo nesse estúdio. E é claro que Ele está aí com você também. O nosso Deus é poderoso. Ele está no controle. Ele está no comando de todas as coisas. Para o nosso Deus não há impossibilidade. Haveria alguma coisa difícil a Ele? Não há. Não há nenhuma dificuldade para Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus. Ele diz em Mateus 11:28, o lindo convite dele para toda a humanidade. Ele diz: vinde a mim todos. O convite é para todos. Vinde a mim todos, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem sabe estou falando com pessoas que conhecem esse texto desde criança, mas você continua ainda cansado, querendo carregar um fardo de uma religião, querendo carregar questões que você já deveria ter entregue para Jesus. Ele diz: o meu fardo é leve. Ele diz: meu jugo é suave. Siga Cristo. Eu creio que quem de fato está caminhando com Jesus não é, evidentemente, uma vida isenta de problemas, é claro que não. Porém, temos paz interior. Temos paz dentro de nós, porque Ele habita em nós. A Bíblia diz que somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. O templo de Deus, Ele habita dentro de mim, dentro de você, você que se entregou completamente a Ele. Ele habita dentro de você. Pense nisso. Pense nisso, meu amado e minha amada, que me ouve tão atentamente. Preste atenção no que Ele está falando. Entrega para Ele hoje essa preocupação, esse desgosto, essa frustração. Entrega. Tem gente que Ele entrega na hora, depois parece que Ele pega a mala de volta. É aquela pessoa que entrega, mas depois parece que quer de volta. Em Romanos capítulo 8, o verso 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também.
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Que coisa linda! Saber que temos um Deus que é o nosso Pai, que clamamos diariamente: Abba, Pai, Paizinho querido, Pai eterno, todo-poderoso, Ele está conosco. E quando é dito assim, que todos os que são guiados pelo Espírito, traduzindo aqui essa palavra aqui, guiados, ela tem o significado dizendo o seguinte: tantos quanto estão continuamente sendo guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, essa direção não deve se restringir ao conhecimento objetivo dos mandamentos das Escrituras e ao esforço consciente para obedecer-lhe. Ao invés disso, inclui mais completamente o fator subjetivo de ser sensível, preste atenção, ser sensível às inspirações do Espírito Santo durante todo o dia. Inspirações que, se genuínas do Espírito Santo, nunca nos estimularão a agir contrariamente às Escrituras. Ou seja, se você é guiado pelo Espírito Santo, você não será contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Portanto, todos que se levantam contra as Escrituras, contra a palavra de Deus, é porque não é guiado pelo Espírito Santo. Meu amado e minha amada, se você já passou pela experiência do novo nascimento, por que então que você se sente escravo ainda do passado? Por que ainda você está bloqueado espiritualmente, bloqueada espiritualmente? Por que dentro da tua casa é um palco de guerra? Termina uma, começa outra, termina uma, começa outra. É certo que sabemos que a nossa luta não são contra pessoas. A nossa guerra espiritual não é contra um ser humano, seja da família ou um vizinho, um colega, enfim, não. Óbvio que não. Jesus veio para salvar o pecador. Talvez essas pessoas que moram com você, essas pessoas que você até mora debaixo do mesmo teto que você, pessoas que você conhece que de repente você está em briga com essas pessoas, eu vou dizer uma coisa: sempre a cobrança maior é para o lado dos filhos e filhas de Deus. Então você precisa compreender que se você que está me ouvindo agora, está entendendo o que Deus está falando, se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você é guiado pelos princípios da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Jesus diz: orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem. Ok? Então, meu querido e minha querida, fácil não é. Mas quando você tem de fato Jesus na tua vida, fica mais fácil de você ter o amor de Deus, porque daí o amor de Deus vai estar dentro do teu coração, dentro da tua vida. Entendeu? Eu não consigo amar alguém, o amor de Deus, se eu não tiver Deus. Não tem como você dizer: eu amo fulano de tal com o amor de Deus, se a pessoa não tem Deus, se a pessoa não tem o Espírito Santo, não tem como. Só de falar de boca para fora é fácil. É fácil eu falar de boca para fora, eu quero ver lá dentro do nosso interior, que só Deus conhece. Deus conhece a tua vida, a minha vida, Deus sabe
se estamos sendo sinceros ou não. Enquanto você e eu, enquanto nós seres humanos estamos preocupados com o que os outros estão nos avaliando, o mais importante é a avaliação de Deus. Porque Ele sabe se a gente está sendo verdadeiro, falso ou hipócrita. Estamos num mundo totalmente de hipocrisia. O mundo está contaminado com a hipocrisia descarada em todas as áreas, em todas as camadas da sociedade, inclusive dentro do povo de Deus. Não tem onde você vai que não haja hipocrisia, falsidade, malandragem. Entendeu? Agora, se eu temo a Deus e tenho o Espírito Santo, evidentemente eu vou ter que entender um pouco melhor esse mundo espiritual e entender um pouco melhor o outro que ainda não entende as coisas espirituais. Enquanto você acha que conhece Deus e tem o amor de Deus, então ame aquele que fala mal de você. Ame o teu marido, se não tem mais o amor de marido e mulher, é uma pena. Mas ame pelo menos com o amor de Cristo, mas se tem o amor de Cristo, vai restaurar o casamento também. Essa é a verdade. Quando nós estamos alinhados com o projeto de Deus, tudo fica mais fácil nas outras áreas. Não que não haverá problemas. Em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre esse amor de Deus. E é interessante esse texto, às vezes ele está meio deixado de lado ultimamente em alguns lugares. Mas olha que interessante. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor ou caridade, em algumas Bíblias, está dizendo isso, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três. Mas a maior destas é o amor. Você vê que aqui está bem claro esta palavra. Se você tem o Espírito Santo, você já entendeu, não precisa de nem muita explicação. Entendeu? Interessante isso aqui, né? O verso 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres. Mas se não tiver o amor de Deus, não adianta nada.
Interessante, né? Muito interessante. No final aqui, o versículo 13 do capítulo 13 de 1 Coríntios diz alguns valores, né? Fala de fé, da esperança e do amor. E eu venho falando essa semana, baseado na história de Josué, quando Deus prometeu a Canaã para eles. Ensinamos alguns pilares, algumas coisas que são necessárias para grandes conquistas. E uma delas foi falado sobre fé, a importância da fé, da convicção, da certeza. Foi falado da esperança, não podemos perder a esperança. Então você precisa compreender que a fé e a esperança, enquanto você viver aqui na terra, você não pode perder nem a fé nem a esperança. Mas também tem o amor. Os três são importantes: fé, esperança e amor. Mas no final ele diz assim: mas o maior é o amor. É justamente por quê? Porque se a gente fizer tudo para o próximo, tudo, mas se não tiver esse amor de Deus verdadeiro dentro de nós, é tudo falácia. Entendeu? Mas me chama a atenção aqui, porque ele diz assim: fé, esperança e amor. Por quê? Estão necessariamente neste século, ou seja, na atualidade. No século vindouro, a fé cederá lugar para a visão, e a esperança se transformará em experiência. Agora o amor, sozinho aqui, o amor é eterno, pois Deus é o próprio amor. Está escrito aqui em 1 João 4:8. Olha que lindo isso aqui. 1 João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está na hora de todos nós, eu também, todos nós. Está na hora de nós fazermos uma reforma espiritual dentro de nós. Uma reforma dentro. Eu preciso ser reformado dentro de mim e você também. Se você acha que não precisa, já demonstra que você é orgulhoso, orgulhosa. Ninguém é perfeito, meu amado e minha amada. Para de se iludir. Para de se fazer. Deus nos ama. Isso é fato. E Ele provou esse amor. Ele investiu, Ele sacrificou o seu Filho amado. E o próprio Cristo nos amou, Ele nos amou primeiro, Ele deu a sua vida para salvar a nossa vida. Então isso é fato, a parte de Deus está tudo pronto. Ele é o próprio amor. Então nós temos uma partícula de Deus dentro de nós, que está no nosso espírito. Por isso que a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Como eu posso dizer que eu amo a Deus e tenho o amor dele, se eu quero o mal para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu vizinho? Que amor fajuto é esse? Que amor é esse? Dizer que eu amo a Deus e Ele me ama, isso é verdade, que Ele nos ama e que eu amo. Mas se eu desejo o mal para o próximo, então tem alguma coisa errada. Não quer dizer que não vamos ter problemas. Não quer dizer que você e eu, nós, todo mundo, ser humano, não vai ter problemas de relacionamento. Isso acontece. Agora, não é porque acontece alguns acidentes na vida, vamos assim dizer, que você vai ficar raivoso, rancoroso, ansioso, ansiosa. Nós temos que entender que Deus nos conhece. E temos que fazer como Davi. Davi, a Bíblia diz que Davi
Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. E se você ler a história de Davi, era um homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas ele pecou, ele falhou, ele errou na sua família, ele errou. Está tudo isso na Bíblia. E Deus não escondeu os pecados de Davi, para mostrar que nós também erramos, nós também falhamos. Por que você acha que na Bíblia, tanto no Antigo Testamento e no Novo, Deus expôs o pecado de alguns ali? Por quê? Para mostrar que são humanos, que o único perfeito é Jesus Cristo. E que você também erra, eu também erro. Mas não é porque a gente erra que a gente vai ficar se desculpando. Nós temos que consertar o nosso altar, que é o nosso coração. Você pode até não gostar de todo mundo, isso não, às vezes não dá. Mas o amor de Cristo tem que habitar dentro de mim e de você. E quando você olha para outra pessoa, mesmo uma pessoa que você nunca viu na vida, se você tem o amor de Cristo, você não vai desejar o mal para ela. Não é? Você vai desejar o bem. Por isso que nós pregamos o Evangelho. Qual que é a missão principal do povo que se diz povo de Deus? É mostrar o caminho da salvação. É falar do amor de Jesus. Agora, como eu vou falar do amor de Jesus se eu odeio as pessoas? Então, tem uma coisa errada. Então, está na hora da mudança. Está na hora da reforma. Está na hora da reconstrução. E eu quero melhorar a minha vida. E se você quer, então você está ouvindo a palavra certa. Então, Deus vai te ajudar. Deus vai te dar graça, força. Nós precisamos disso. Que essas palavras possam estar ajudando você a caminhar firme na fé, com esperança, mas também tendo o amor a Deus e ao próximo. Deus diz, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, e ao próximo como a ti mesmo. Se você não está conseguindo amar o próximo que mora debaixo do mesmo teto que você quer amar aquele lá de longe? Você quer amar aquele outro lá? Ou aquela outra? Pensa nisso, se você é um cristão de verdade. Se você de fato tem Deus. Se de fato você tem o Espírito Santo. Você não pediu hoje de manhã, quando você orava, você disse assim, eu vou ouvir o que o pastor vai pregar. Deus fala comigo? Deus está falando. Que geralmente quando a gente pede para Deus falar com a gente, aí quando vê uma ministração um pouco, não é bem aquilo que a gente quer, a gente fala, mas pera lá, não é bem isso não. Tá parecendo aquele cristão que tem uma caixinha de promessa, e eu tenho na minha casa todo dia, é raro o dia que eu esqueço, eu gosto, eu leio a Bíblia evidentemente, mas eu gosto de tirar aquelas sagradas promessas que ficam numa caixinha, né? Eu ganhei de aniversário há uns anos atrás, foi um dos melhores presentes que eu ganhei, tanto é que eu uso ele até hoje. Fica na minha sala, assim, a hora que eu vou sair, antes de eu sair, eu pego e leio um versículo, né? E às vezes saem uns lá que a gente entende, não precisa nem explicação, mas tem uns lá que a gente fica meio assim, epa, saquei esse, eu acho que eu vou pegar outro, não é assim? Esse é o nosso Deus que fala aquilo que a gente precisa. Deus sabe dar o remédio certo pra gente, o remédio que cura, a palavra que cura, que liberta. Então, meu amado e minha amada, se você está com desavença aí com alguém da tua própria casa, que mora debaixo do mesmo teto, meu amado, minha amada, não estou falando que vai ser fácil, mas peça ajuda ao Espírito Santo, Deus do amor, e Ele vai te dar esta graça para olhar para essa pessoa com outros olhares. Sabe o que está faltando no meio de nós? Principalmente no meio do povo de Deus? Está faltando para todos nós ser mais misericordiosos. Ser mais misericordiosos. Isso eu estou falando para todo mundo, mas principalmente para quem diz que tem Jesus e que tem o Espírito Santo. Parte do povo de Deus não tem misericórdia. Eles julgam as pessoas. Parte do povo de Deus são pessoas que precisam se converter porque eles julgam muitas pessoas, aponta o dedo ainda e fica dando de dedo. Você é isso, você é aquilo, você é... E fica ali, diz que ama o outro e só, sabe? Deus que me livre desse pessoal. O sangue de Jesus tem poder. Que Jesus liberte todos. Só sabe julgar, só sabe tacar pedra. Só sabe falar mal dos outros. Só sabe criticar o vizinho.
Você é um cristão e o vizinho está fazendo alguma coisa. Esse vizinho é isso, esse vizinho é aquilo. Mas você já fez amizade com o vizinho? Você já bateu um papo com ele? Nem isso fez e fica aí falando. Às vezes ele está precisando de uma palavra amiga que você tem e fica aí guardando só para você. Então, meus irmãos, irmãs e amigos da fé, nós temos que entender que nós não fomos salvos para ficar presos numa gaiola. Fomos salvos para levar o bom cheiro de Cristo, para levar a paz a esse mundo, a paz através de Cristo. Você não cumprimenta? Tem vários cumprimentos, né? Jesus diz, paz seja convosco. Outros falam, paz seja contigo. Paz, graça e paz. Paz do Senhor. Paz de Deus. É a mesma paz, é o mesmo Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Shalom, no hebraico. Paulo diz que nós somos os embaixadores de Cristo. Somos representantes dele. Entendeu? Eu poderia continuar falando isso aqui, ó. Isso aqui é um assunto inesgotável. Mas eu creio que nós já entendemos o que Deus falou nesta manhã. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. E vamos continuar. Domingo agora, às 9h30 da manhã, vamos estar em Campo Largo, gente. Não falte, hein? Principalmente você que é de Campo Largo, aproveite essa oportunidade. É dia 26 agora, domingo, às 9h30 da manhã, nossa reunião ali no Hotel Campo Largo, da Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611, no centro de Campo Largo, entrada franca. Domingo, 9h30 da manhã, é o Mover. Siga o Mover do Agindo Deus, vai ser forte no presencial, tá bom? Quero agradecer aqui aos agentes de Deus, a você que tem sido um colaborador financeiro, e se você ouviu o programa na íntegra, nós cantamos um hino aqui, né? Levarei essa cruz, né? Vou pregar de Jesus, né? Um hino antigo, né? Muito bonito, aliás, né? Pregar até o fim. Então, a sua semente faz com que a gente continue aqui nesse horário até a volta de Jesus, ou até quando Deus quiser, enfim, né? Ele quer até o fim, acredito eu, né? E assim por diante. Então, que Deus te abençoe. Quem sabe hoje Deus está te chamando para ser um agente de Deus. Eu estou orando para Deus levantar 153 peixes. Amanhã, se der tempo, eu prego sobre isso. Há uma passagem bíblica que houve uma pesca tão grande e se levantou 153 peixes. Estou profetizando para mais 153 pessoas que vão se levantar para ser coluna do nosso ministério. Que Deus te levante hoje, em nome de Jesus, e te prospere muito, 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 tá bom? Eu vou orar, após a minha oração você vai ouvir as palavras da Larissa, né? Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por este momento de fé, por esse momento tão glorioso que é poder falar de Ti, Senhor, às pessoas. Espírito Santo, nós já oramos no início, mas agora é uma oração de agradecimento por tudo que o Senhor fez nesta manhã, está fazendo e que ainda fará na nossa vida, nas nossas vidas e através de nossas vidas. Abençoa, Senhor, onde estamos chegando com esse momento de orações, com esse momento de ensinamento, que a bênção de Jesus alcance a todos os ouvintes. Abençoa aqueles que são semeadores do nosso ministério, os agentes de Deus. Abençoa aqueles que são e aqueles que serão a partir de hoje. Libera a unção de uma grande prosperidade também na área econômica, na área financeira. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração seja um remédio espiritual. E que a bênção da paz, da alegria que vem de Cristo esteja em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Paz, pastor, tô ouvindo o programa Agindo Deus, quem pedirá toma bênção. Beijo, obrigada.